Desde quando nós entramos nesse tempo comum, nós começamos a fazer uma caminhada com Jesus, que é uma caminhada de fé, é uma fé que vai crescendo, não é uma fé que se dá assim de uma hora para outra, né? Essa fé ela precisa ser alimentada, porque se essa fé nossa não for alimentada, nós perderemos a fé. O evangelho de hoje ele nos deixa bem claro dentro disso do que eu estou falando. Vejam só que os discípulos eles estão ainda nessa fase, né, de que eles não estão entendendo as coisas. Houve a multiplicação dos pães, e eles estão naquela questão. Jesus fala uma coisa, eles não conseguem entender. Aí ontem dizer que eles estavam até com o coração fechado, porque eles estão ainda nessa fase, é um crescimento. Então vejam o evangelho de hoje. Jesus chega nesse lugar, nessa cidade chamada Betsaida, trazem um cego, e olha bem os detalhes, né? E Jesus pega aquele cego, era um povoado, ele tira o cego do povoado. Fica imaginando, né? Jesus saindo daquele povoado com aquele cego, né? Carregando aquele cego, até chegar num determinado lugar lá fora do povoado. E ali ele faz, né? Reza pelo cego, e aí ele faz uma pergunta. Estás vendo alguma coisa? Aí o cego, eu estou vendo os homens, mas eles estão parecendo árvores. Só aqui já daria para o cego sentir uma grande satisfação, né? Para quem não enxergava, e já está vendo até os homens assim, né? Aquela coisa meio que turva assim, mas já estou vendo alguma coisa. Aí o que é que Jesus faz? Coloca de novo as mãos nele e ele começa a enxergar claramente. Agora ele está vendo claramente. E aí vem a recomendação de Jesus: não volte para o povoado. Então vamos procurar entender o que é que nosso Senhor está nos ensinando com essa passagem de hoje. É mais ou menos o que eu já disse no começo, na introdução. Quando uma pessoa ela se converte a Deus, antes da conversão, ela está como cega. Ela não consegue enxergar as coisas de Deus. Não enxergando, ela não consegue entender nada. É por isso que tem pessoas que nós conhecemos, que nós vamos falar de Deus ali para aquela pessoa, ela diz: você que é um bobo ficar acreditando nessas coisas. A pessoa não consegue entender aquilo que nós já entendemos. Ele não conseguiu enxergar. Então, quando ele começa a enxergar, ele ainda não vê as coisas de Deus com tanta clareza, mas já começa a ver alguma coisa. Por exemplo, vai na missa junto com você, mas ainda não entende o que é a missa. Mas está lá, fica ali, às vezes voando, né? Vê alguma coisinha assim de interessante. Mas o outro que já tem uma clareza, a forma dele se comportar na missa, de estar atento a cada coisa é diferente, né? Mas o outro ainda está meio que voando. Então ele está precisando aperfeiçoar a fé dele para que ele não venha a retornar à vida velha. Agora, como é que isso acontece? Só vai acontecer na perseverança. Lembre-se que Jesus mesmo disse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como é que vai se dar essa perseverança? Ela precisa ter clareza. Para ela precisar ter clareza, ela vai ter que se aprofundar agora nas coisas de Deus.
ela vai precisar ler o catecismo, ela vai precisar ler a palavra de Deus, ela vai precisar ter uma vida de oração, porque antes ela não rezava, ela vai precisar entender que há uma necessidade de estar sempre buscando a confissão, e aí a pessoa pode colocar, né, como meta, todo mês eu vou me confessar. Porque se a pessoa, ela simplesmente fica naquela fase, encontrei Jesus, que maravilha, foi lindo, foi maravilhoso, e ela não se empenha, ela não vai perseverar de forma nenhuma, ela não vai continuar. É o que aconteceu com o cego. Eu estou vendo algumas coisas, então Jesus, está vendo algumas coisas, então está precisando agora de um leite, né, assim, de uma comida mais sólida, como fala São Paulo, porque tem gente ainda que ainda está naquela fasezinha assim, né, que não consegue ver nada, está tentando, mas está tateando aqui e acolá, mas não consegue ainda ver as coisas com tanta clareza. Se ela não entrar no empenho de uma vida perseverante, eu me lembro lá no passado, né, quando eu comecei a participar assim da igreja, eu passava horas e horas lendo a Sagrada Escritura. Horas e horas. E ali eu ia percebendo que coisas que eu via que não causavam tanto mal, eu comecei a perceber que causavam um mal muito grande para mim. E que para mim era normal. E eu passei a ver que não era normal. Lá em casa eu não xingava, mas quando eu estava com os meus amigos eu xingava, influenciado pelos amigos ali, e eu fui percebendo, isso aqui não está certo, para que xingar? Mas por causa desse alimento, depois eu fui percebendo, né, eu fui começando a ler a vida dos santos, ia vendo que os santos iam, como é que eles viviam, o que eles faziam, a luta deles para não voltar à vida velha. Depois eu comecei a ler livros de espiritualidade, né? E esses livros de espiritualidade iam fazendo com que eu enxergasse melhor as coisas e percebesse. E quanto mais eu ia sendo iluminado por causa da vida dos santos, por causa das leituras de espiritualidade, por causa da confissão, aí eu passei a compreender a necessidade da confissão, aí depois eu fui entendendo o valor da missa, e comecei a participar da missa, e fui crescendo, aí eu fui percebendo, aí nós vamos tendo uma sensibilidade maior para as coisas. Agora, se você começa e para, vou dar um exemplo mais claro. Vá para uma faculdade, não dá nem para, esse exemplo não dá nem aqui para dar aqui no Brasil, né? Porque todo mundo passa, né? Porque tem pessoas até que nem estão estudando, nem estudam e chega no final passa. Mas se você não tiver aquele esforço, aquele professor dá aquele livro, aí você tem que ler aquele livro para você aprender, aí você passa horas, tem gente até que toma café para não dormir durante a noite, porque ele precisa aprender, está vendo? Esse empenho. O cara no final do curso, ele vai passar, e ele vai passar sabendo, porque ele se esforçou, porque tem gente que passa sem saber. É uma colazinha daqui, é um outro que ajuda no trabalho, a pessoa nem se esforça, mas chega no final, trabalha em grupo, aí a nota dele entra no meio, tal. Tem aqueles que têm amizade com o professor, chega lá, tem uma conversinha, o professor dá uma nota a mais, aí fica aquele negócio, passa sem saber. Mas aquele que se empenha, ele passa sabendo. Você vai lá e pergunta, ele sabe, ele entende o que foi ensinado.
A mesma coisa, meus irmãos, na vida nossa com Deus. Quem vive essa vida relaxada aí, fica vendo, mas não vê nada. Diz que é católico, mas tanto faz estar lá como cá. Vai vivendo assim, né? Aqui eu vivo de um jeito, ali eu vivo do outro. Eu vou de acordo com a maré, né? Se a maré agora está para baixo, eu vou ali. Se está para cima, eu estou lá. Ele não é fixo. Ele fica para lá e para cá. Não se aperfeiçoou. Mas aqueles que se aperfeiçoam, pode ver como é que é a vida deles. São pessoas firmes. Quando o outro quer ludibriar, ele diz assim, isso aqui não, isso aqui está errado. Não, mas não tem problema. Não, isso aqui está errado. Não é bem assim, não. Você não consegue ver, não? Não estou vendo nada. Claro, você não se aperfeiçoa. Você não luta. Você não reza. Você não lê. Você não medita. Você não busca a confissão. Você não busca alguém que te oriente, te ajude. Fica assim, ó, sendo levado. É essa a primeira fase desse homem aqui. Estou vendo algumas coisas, mas não entendo ainda. É aquilo que Santa Teresa fala, por exemplo, no livro Castelo Interior, né? Santa Teresa fala das moradas. Lá no meio, no centro do castelo está o rei, o Senhor, o Rei dos Reis. E eu preciso chegar lá. Mas para eu chegar lá, eu preciso passar pela primeira, pela segunda, pela terceira. Está vendo? A pessoa vai se esforçando até chegar no coração do rei, até estar com Deus. São João da Cruz fala do Monte Carmelo, aí também é mais aperfeiçoado. Ele vai falando, né? Ele era teólogo, aí ele vai colocando também como é que se faz para chegar lá no monte. Para subir o monte tem que ter muito esforço, tem que ter muita caminhada, então vai lá, vai se esforçando para chegar lá. O pessoal quer chegar deitado numa rede ou num sofá com controle na mão. Não vai chegar. São João Clímaco, ele fala da escada santa para se chegar lá, para se chegar em Deus. É como uma escada que você tem que ir degrau por degrau. Aí ele vai falando dos vários degraus até você chegar lá. Se você não for firme, até mostra lá, né, tem um ícone que mostra as pessoas que vão, mas elas não conseguem chegar até o final. Elas vão caindo, né, porque não perseveram, aí vão caindo, e ali vai mostrando que vai caindo no inferno mesmo, porque a pessoa, depois de ter feito tudo, ela não persevera, ela vai debandando. Santa Teresinha fala, né, da infância espiritual. Santo Inácio de Loyola, ele vai falar de discernimento dos espíritos. É preciso discernir se isso é de Deus ou não. Os santos, eles vão percebendo, para que haja perseverança. Na verdade, é tudo igual, só é de forma diferente como eles vão tendo a iluminação. E a partir da percepção deles, eles vão falando como é que se deve fazer para caminhar, para ir nessa perseverança. Porque veja, no final, o que é que Jesus fala, né? Olha, ele tirou o rapaz do povoado. Vamos dizer assim, o povoado era o lugar do pecado, era o lugar onde ele estava afastado de Deus. Então Jesus tira ele do povoado. Há um rompimento com a vida velha. Agora é vida nova. Então ele traz, reza, tá vendo? Então agora, meu filho, não volte para o povoado. Voltar para o povoado significa voltar para a vida velha. Então não volte para o povoado mais. Tem aqueles que se acham, né,
que já estão tão convertidos que eles ficam voltando para o povoado. Volte para o povoado para você ver o que vai acontecer. Volte à sua vida velha. Aí aqueles que não estão perseverando, que não estão nessa luta diária, né? Ali, olha, dá vontade de largar tudo, dá vontade de parar, mas a pessoa está ali, ela está em... Aí chega um momento que se ela não persevera, aí ela, claro, não perseverou, ela vai parar. Aí parando, é como se ela colocasse a cabeça do lado de fora e ficasse olhando a vida velha e diz, nossa, mas era tão bom lá. Aí começa a voltar. Aí tudo aquilo que ele recebeu é tudo jogado fora. Na medida que eu estou falando aqui, se perceba em que fase você está. Você está ali debruçando, está suando, está indo em busca, está rezando, está lendo, está estudando, está meditando, ou você está assim de braços cruzados e já está começando a perceber que o povoado era melhor do que essa vida nova que você está caminhando. Depois vocês peguem lá, 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 até o 22, até rimou. Pega e lá São Pedro vai dizer assim: aqueles que receberam a iluminação, ou seja, aqueles que mudaram de vida, que conheceram a Deus, depois de ter experimentado, conhecido tudo isso, ele começa a regredir, estou usando as minhas palavras, aí ele volta àquela vida velha de novo. Aí São Pedro diz, dificilmente retornará à vida santa de novo. Aí ele diz assim, ele faz uma comparação, pegando Provérbios, se eu não me engano é 26, versículo 11, e diz bem assim: o cão voltou ao vômito. Ou seja, o cachorro estava com aquela porcaria, até porcaria que eu estou falando, mas para você entender como porcaria mesmo, porque o pecado é porcaria. Então ele joga aquela porcaria toda para fora, ele vomita, depois ele vai lá e passa a língua de novo e come, né? Você se imagina você fazendo isso? Então ele faz essa comparação, né? O cão voltou ao vômito. Aí ele dá um outro exemplo. A porca que foi lavada, ela estava toda suja, porque aonde é que a porca e o porco ficam? Na lama, se sujando lá, né? Para eles é uma maravilha estar ali tomando banho naquela lama toda, naquela sujeira, naquele fedor. Para eles é uma maravilha. Ele, ai, que bom, que gostoso. Aí pegou a porca, foi, deu um banho nela, colocou o melhor perfume francês nela e soltou. Aí quando olhou, estava lá de novo na porcaria. Voltou para a porcaria. Se você não perseverar em Deus, se você não lutar, se você não for firme, você vai voltar à vida velha de novo. Ou senão, você vai dizer que você está na igreja, mas você está na igreja aí, olha, você está mais fora do que dentro, porque você vem na missa, você reza, você ouve as coisas, mas quando você sai da igreja, você vai para a bebedeira, você vai com seus amigos, faz besteira de novo, fica ali, olha, lá e cá. Só que São Tiago diz que não dá para ficar lá e cá. Aonde você está? Você está se empenhando?
Ou você está tendo tanta coisa para fazer que você não tem tempo para rezar. Você está lá, aquele catecismo grosso, né? Você está lá lendo, para que a sua fé seja alimentada. Pega também o compêndio do catecismo da igreja, não sei se você já ouviu falar. O compêndio do catecismo da igreja é um compêndio, ou seja, ele é feito de perguntas e respostas. O que está lá no catecismo tão condensado, no compêndio do catecismo da igreja, está perguntas e respostas. Então, quando você faz, aí ele está lá a pergunta e vê a resposta, fica mais fácil de ficar nessa cachola que se chama cabeça nossa, que a gente não consegue gravar e entender as coisas, aí vai ficando ali, olha, aí se você quer aprofundar o que está naquela pergunta, do lado ali tem o parágrafo que está lá no catecismo, mais condensado para você entender melhor. Então, pega o compêndio. O Papa Bento XVI, nos primeiros discursos dele, do seu pontificado, ele sempre dizia isso: peguem o compêndio do catecismo da igreja e leiam, medite ali, que vocês vão começar a entender. Aí é o catecismo da igreja, é a doutrina da igreja, é os ensinamentos dos santos padres, é a vida dos santos. Olha, se você não se empenhar, você vai ficar para trás. Porque o demônio, ele não vai sossegar. Ainda mais que agora ele sabe que você está numa vida com Deus. O diabo vai fazer de tudo para te tirar de Deus. A primeira coisa que ele vai fazer é colocar preguiça dentro de você, para você não se aperfeiçoar e você não fazer as coisas que são necessárias para você perseverar na fé. Aí a gente encontra, né? Terminando agora, né? Porque o tempo já acabou, já está acabando. A gente encontra pessoas aí que eram tão fervorosas que não são mais. Você já viu aquelas pessoas que antes você diz assim: nossa, ele me trouxe para a igreja. Você já viu? E o cara agora está no mundão. Aí você diz assim: nossa, ele me trouxe para a igreja, agora é ele que está no mundão. Sabe por que ele está no mundão? Porque ele não se aperfeiçoou. Ele ficou só naquela da primeira fase, né, que a pessoa fica tudo assim, tudo bobo, vendo anjo para tudo quanto é lado. Aí ele pensa que ele vai ficar vendo anjo para tudo quanto é lado, e quando os anjos desaparecem, agora fica assim, não se aperfeiçoou, não leu, não rezou, não meditou, por isso que vai embora. E é triste, né? Nós olharmos assim, não é julgando não, né? Mas é uma realidade. A gente vê assim, irmãos nossos na fé, eles estão por aí. Aí você chega e fala com eles, estão por aí, ó. Tem irmãos na fé que eles já perderam a fé. Eles estão por aí, ó, andando. Você encontra ele por aí, ó. Uma hora ele está na cervejada, outra hora ele está nos filmes, outra hora ele está aí. E ele se engana achando que é de Deus, mas está aí, está aí. Está aí. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.